Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Breedercast, o podcast da Breeder. Meu nome é Thiago Grando, sou fundador da Breeder Educação e hoje tenho a honra aqui de receber nosso convidado, Beto Lopes. Seja muito bem-vindo, Beto. Valeu, obrigado, Thiago. A honra é toda minha. Estou super feliz com esse nosso bate-papo e vamos começar. Ansioso aí para fazer essa conversa aí sobre essa temática tão em voga em todo mundo aí, tão na mesa de qualquer negócio, que é a inteligência artificial. Maravilha. Olha, o papo promete, hein? Promete. Eu costumo dizer, dá uma fritadinha no cérebro. Vamos falar, né, de inteligência artificial. Só para dar uma contextualizada, quem que é Beto Lopes, né? Beto, especialista em inovação, conselheiro de empresas, advogado de formação e sócio da Beta House. Beta House. Inclusive, aproveitando, Beto, dá uma explicada aí o que a Beta House faz. Maravilha. A Beta House, então, para quem não conhece, é uma consultoria, uma empresa de consultoria que foi fundada aqui em Porto Alegre pelo meu sócio, Felipe Beck. Eu entrei logo em seguida, então eu sou praticamente um cofundador, e a gente apoia empresas principalmente em duas grandes verticais. Uma vertical de estratégia, em que a gente apoia muito em movimentos de planejamento estratégico, então projetos de consultoria de planejamento estratégico, implementação de uma metodologia que se chama OKRs, e uma vertical também de inovação, em que a gente apoia muito hoje os movimentos dos negócios em relação à inteligência artificial, e de que forma eles conseguem potencializar a sua operação, aumentar a produtividade, melhorar a eficiência, justamente a partir dessas novas ferramentas que estão aqui para nos apoiar de uma maneira super importante. E, por ser uma empresa de consultoria, a gente tem um braço de educação também que acaba sendo super relevante dentro das nossas expertises, que é estratégia e inovação. Então, é um pouquinho do que a gente vem fazendo aí, trabalhando hoje com empresas do Brasil inteiro. A gente está presente hoje em mais de 8 estados, a gente tem projetos em andamento no Brasil, no Chile e na Argentina. Que legal. E que tem uma história relativamente curta aí, porque a gente começou em 2018, mas apesar de não ter uma trajetória tão extensa, ainda assim um portfólio que nos enche de orgulho e bastante entrega de valor importante aí para os clientes que de alguma forma foram tocados pela Beta House. Que legal, coisa boa. Eu adoro conversar com colegas de segmento, assim, né? Colegas, cada um, obviamente, com a sua especialidade, com as suas particularidades, mas eu para mim, eu tenho uma visão muito clara, assim, né? De a educação, ela é talvez a coisa das coisas mais importantes que se tem, né, para poder transformar, né, e quanto mais aliados a gente tem, melhor, né, mais pessoas que estão fazendo bons trabalhos, nossa, é incrível, né, porque o poder de transformação da educação, e seja o formato que for, né, curso, treinamento, mentoria, consultoria, podcast, sem dúvida, né, sem dúvida. É fantástico, né. Nesse aspecto, até abrindo um parênteses aqui, e como a gente tem bastante tempo, Thiago, eu vou me sentir absolutamente à vontade para abrir eventuais parênteses. Eu brinco que volta e meia eu vou abrindo parênteses. Se tem uma coisa que eu consegui aprender, eu acho, na vida, foi justamente a capacidade de abrir, mas fechar os parênteses e seguir a linha de raciocínio. Mas abrindo parênteses nisso até que você falou, e totalmente fora do script aqui, que também a gente nem falou, eu acho que isso é a grande riqueza dos podcasts. Eu estava ontem num evento, até, e um dos palestrantes que estava palestrando lá também junto comigo era o Daniel Eli. E o Daniel, ele comentava sobre a lógica da abundância, né? Então, acho que é super legal trazer já nesse contexto, até que você trouxe, cada um guardar as devidas proporções, eu sou sobre somar, e a lógica da abundância é exatamente essa, né? Eu acho que, a gente tá aqui super conectado e, cara, daqui a um pouco a gente pode estar construindo coisas juntos mesmo, pensando sobre a lógica da abundância, né? De como é que a gente consegue somar os esforços, somar aquilo que a gente sabe fazer para potencializar as entregas lá na ponta. Então, quer dizer, eu acredito muito nessa lógica e só abrindo esse parênteses aqui de que eu acho que, daqui a gente pode evoluir outras conversas aí para construir coisas juntos. Com certeza. Às vezes é um negócio de dividir para somar, tá junto, né? Então, assim, é poder contribuir mesmo. Bons trabalhos ajudam bons trabalhos, né? Então, isso é incrível. E, Beto, cara, falei aqui brevemente da tua biografia. Me conta um pouquinho como é que o advogado foi parar ali nessa área hoje, envolvido em inovação, inteligência artificial. Como é que foi essa jornada? Legal. Então, eu advoguei durante 15 anos.
E eu costumo comentar nas minhas palestras, até muito rapidamente, um pouco dessa história. Aqui com mais tempo dá para aprofundar um pouquinho mais. E ao longo de 15 anos eu exerci advocacia tradicional, um escritório de advocacia tradicional. Só que desde muito cedo eu fui tocado pela questão do empreendedorismo e inovação. O que eu quero dizer com isso? Eu me recordo ali quando eu tinha meus 30 anos aproximadamente, eu me recordo que eu acabei abrindo um escritório de advocacia com um grande amigo meu. E era muito legal, porque muitos dos nossos amigos estavam empreendendo negócios. Nós estamos falando de 2010, 2011. E nessa época, os nossos amigos estavam começando a empreender alguns negócios, alguns deles de base tecnológicas. Então, a gente começou a viver, de alguma maneira, um pouco desse mundo de startups. Eu me recordo que em 2011 eu li o livro Startup Enxuta e foi um livro que me impactou de uma maneira muito importante. Tanto que no nosso material institucional do escritório de advocacia de 2011, a gente trazia que uma das nossas expertises era justamente assessoria para startups, entre parênteses a gente escrevia empresas embrionárias. Então, por que eu conto essa história? Porque em 2011 eu, de alguma forma, já tinha uma conexão com startups, já gostava dessa temática, só que isso representava percentualmente muito pouco do meu trabalho. Era uma coisa que brilhava os olhos, era uma coisa que me conectava de uma maneira diferente e de uma maneira muito mais positiva do que o meu business as usual, ou aquilo que me tomava 95% do meu tempo, mas ainda assim era uma coisa que me trazia um tesão um pouco diferente. E o tempo foi passando, teve uma virada de chave importante também. Eu fui convidado para dar uma palestra no evento da Feira Brasileira do Varejo, que aconteceu na semana passada, uma feira brasileira super bacana também aqui em Porto Alegre, em 2017. Na ocasião, o convite foi para eu falar sobre cuidados jurídicos na estruturação do seu e-commerce. Eu tive que mergulhar mais uma vez em estudos e entender um pouco melhor de que forma o e-commerce estava impactando o cenário, principalmente na perspectiva norte-americana. E aquilo me impactou de uma maneira muito profunda, porque eu comecei a entender que existia um movimento que não era mais tão silencioso, mas de que novos modelos de negócio estavam realmente tomando conta assim, do mundo, e que aquilo ia mexer muito com as estruturas daquilo que a gente via até então. Então era um pouco do início no Brasil, pelo menos, de Uber, né? A gente vendo começar a falar de Uber, começar a falar de Netflix, começar a falar de uma maneira mais estruturada de Airbnb, 2016, 2017 isso. E aquilo começou a me gerar uma inquietação muito grande em relação ao mercado de advocacia. Cara, como é que a advocacia vai ficar diante desse cenário todo? Eu comecei a cavocar cada vez mais isso e ficar cada vez mais inquieto. Trouxe para o mundo da advocacia, quando eu ainda estava ali, movimentos importantes de discutir, trazer para o centro da mesa questões de impactos da tecnologia dentro do setor jurídico, até que lá pelas tantas eu conheci o Felipe, que é o meu sócio hoje, e foi muito legal. Depois da primeira conversa, me lembro no final do bate-papo, ele olhou para mim e disse assim: Beto, ia ser muito legal se a gente conseguisse manter uma regularidade de conversas quinzenais, mensais, porque eu acho que a gente pensa muitas coisas de maneira muito parecida. E logicamente a gente não conseguiu manter essa periodicidade, mas a gente estabeleceu uma relação a partir dali, que para virar a chave foi muito legal. Teve um dia que eu cheguei assim: cara, tô pensando em sair da advocacia dele, vamos empreender juntos aqui. E o resto é um pouco da história recente aí dos últimos 6, 7 anos que a gente vem escrevendo juntos. Mas é uma coisa que lá atrás já estava conectada, só que hoje, ligando os pontos, daí lembra aquele célebre speech do Steve Jobs, né? A gente só consegue entender o lugar onde nós estamos olhando em retrospecto, e os pontos parecem fazer sentido, e hoje para mim isso é muito claro. Que legal. Nossa, tá uma sintonia de pensamento, porque falou isso, já lembrei da frase dele, assim, faz total sentido, né? Olhar para trás e ver os pontos. Eu lembro que, trazendo disso, uma vez eu fui almoçar na casa da minha mãe, assim, um dia lá, dela disse: filho, aqui, tô jogando fora umas coisas antigas, tudo aqui, tem uns livros aqui, vê se tu quer ou não. Aí eu fui lá e peguei um livro lá, do Empretec. Legal. O Empretec, a gente tinha feito há um tempão, daí tinha lá. Na época eu trabalhava na engenharia, né? Eu sou engenheiro de formação, e tinha lá, em 5 anos, quero estar dando palestra. E aí, só que quando eu li lá que era meu trabalho, eu tava fazendo isso, né? Daí eu falei: caramba, eu não lembrava mais do negócio. E aí depois o legal foi que eu olhei e disse assim: nossa, eu lembro quando eu escrevi, porque eu escrevi isso e pensei: mas que eu vou dar palestra em engenharia? Não me vejo fazendo isso, mas escrevi, né? E aí tu começa a conectar esses pontos de trás para frente. Hein, Beto? E aí, nesse caso ali, que falou que daí vocês, né, começaram a empreender, já era a Beta House. Exatamente. Já era a Beta House. A Beta House já era, a gente já tinha alguns cases implementados. Eu lembro, o primeiro principal grande case foi um planejamento estratégico da 99, que na época tinha sido
recém a primeira grande unicórnio brasileira, então era uma coisa ainda relativamente incipiente a gente falar nessa perspectiva de grandes negócios de tecnologia no Brasil. Então a gente apoiou até por uma relação que a gente tinha pessoal com um dos diretores da área de planejamento, e aquilo nos acabou dando uma envergadura super importante também, e uma representatividade, uma visibilidade super legal. Na sequência, a gente começou a implementar um programa que a gente tem até hoje, que se chama Mindset Beta, que é um programa de imersão em que a gente leva grupos de empresários para visitar grandes players de diferentes segmentos que são referências nos movimentos de transformação dessas diferentes áreas. Então é muito legal, porque hoje a gente está com 41 edições desse programa, e lá no início ela foi super importante para dar uma visibilidade para a Beta House. Era um funil, era uma boca de funil para a gente super importante, porque uma coisa é você, daqui um pouco, pontualmente fazer alguns projetos, e esses projetos terem uma repercussão muito no ambiente daquele lugar, daquela empresa onde você acabou entregando, fazendo essa entrega. E outra coisa é quando você traz 25 empresários de diferentes segmentos, de diferentes setores, sendo impactados positivamente pela experiência que tu proporciona, e isso reverbera de uma maneira muito legal. Né? Então, isso foi um fator super importante para a gente conseguir reverberar muito da nossa cara, muito do nosso mood, da maneira como a gente gosta de trabalhar em Porto Alegre. Então, esse foi um fator bem bacana, assim, para a gente ter uma visibilidade cada vez maior, e algo que até hoje a gente vem desenvolvendo aí de uma maneira bacana. E como é que entra nessa jogada ali? Não sei se foi desde o início, como é que foi aparecendo nessa jornada a inteligência artificial? Excelente pergunta. Isso, obviamente, sempre foi presente, mas nunca foi core. O que eu quero dizer com isso? Não foi uma coisa que a gente mergulhava, principalmente porque nós não somos uma empresa de tecnologia. Nós sempre fomos uma empresa muito orientada a negócios. A gente fala muito a linguagem do empresário, né? Então, faltava muito o conhecimento técnico, propriamente dito, para daqui a pouco se aprofundar, se posicionar dentro dessa área de tecnologia. Só que o que aconteceu? Se até novembro de 2022, temáticas relacionadas à inteligência artificial, elas ficavam muito num ambiente ainda acadêmico e técnico, o ChatGPT, ele chega aqui, ele democratiza o acesso a todo mundo, e de alguma forma ele começa a ser uma voz mais falada por pessoas que não têm necessariamente um background técnico e tudo mais, que nem poucos meses antes a discussão acabava ficando muito dentro desse ambiente. Então, a partir dessa virada e do primeiro impacto que a gente teve, eu não sei, depois a gente pode explorar isso, mas eu lembro direitinho da primeira vez que eu fui impactado pelo ChatGPT. Eu tenho um grande amigo meu que mora em Seattle, ele é executivo da Expedia, e eu lembro ele, normalmente no final do ano, ele vem para o Brasil para passar Natal e Réveillon com a família, e era a semana entre Natal e Réveillon, e ele voltou e ele chegou na praia, eu me lembro a gente na beira da praia, ele, Babeto, já ouviu falar no ChatGPT? Deu um não. Daí ele, cara, uma espécie de novo Google. Como assim? Daí ele me mostrou. E aquilo me impactou de uma maneira muito importante. Ele falou, cara, eu tenho falado com muita gente de tecnologia, e a galera de tecnologia tá pirando em cima desse ChatGPT. Porque nunca viram nada tão porrada capaz de realmente fazer uma transformação tão grande em tudo quanto esse ChatGPT. Dá uma olhada nisso aqui. Cara, foi quando eu comecei a explorar aquilo, e daí naquele momento ali foi uma virada de chave assim, cara, olha só, se a gente quer ser uma empresa orientada à inovação, uma empresa realmente que está acompanhando todos esses movimentos de mudança, de transformação que estão acontecendo reais dentro do ambiente corporativo como um todo, a gente não pode negligenciar isso aqui. E era muito, daí fazendo um retrospecto, cara, daquela versão super tosca, se a gente for parar para pensar hoje, do ChatGPT, que as imagens eram bizarramente feias, horríveis, que a compreensão de contexto era infinitamente inferior àquilo que a gente tem hoje, já tinha impactado. De lá para cá, a gente foi mergulhando, então, de uma maneira cada vez mais profunda, como a gente comentava ali um pouquinho antes, a gente empreendeu, então, ao longo de praticamente um ano, uma plataforma de IA, em que a gente tentou tirar do papel um negócio que era super legal, mas a tecnologia não estava preparada ainda para entregar aquilo que a gente estava se propondo como proposta de valor para o mercado,
mas deixou um legado de aprendizado super importante, né? Então, por mais que nós não sejamos de tecnologia como background, hoje em dia a gente consegue conversar uma linguagem de tecnologia super importante e viver o dia a dia de todas essas transformações que estão acontecendo aí e acompanhar de uma maneira muito próxima tudo isso que está realmente revolucionando, né? Eu estava ontem numa palestra falando, hoje em dia não é sobre uma era de mudanças profundas, e sim, efetivamente, uma mudança de era. É algo muito maior, né? Aquilo que a Emoeb chama de geração T. Né? A geração T é aquela geração, todos os seres humanos vivos hoje, eles fazem parte de uma geração que não diz respeito à faixa etária, diz respeito ao simples fato de nós estarmos vivos, que é a geração de transição. Nunca antes na história da humanidade a gente teve tantas tecnologias evoluídas num nível de maturidade tão importante, capazes de gerar mudanças tão profundas concomitantemente. Então, esse cenário faz com que a gente tenha alguns receios, algumas dúvidas de tudo que está acontecendo e do que está por vir, mas é um momento de transição, é um momento realmente de ruptura, um ponto de inflexão que a gente não sabe o que esperar. É impossível prever o que vai acontecer daqui para frente nos próximos 5, 10 anos, principalmente. Que legal, assim. Nossa, já tô a cabeça já fervilhando aqui. Vai perceber, Beto, que às vezes vai falar um negócio, vai demorar para vir uma pergunta. Porque eu tô ainda processando a informação que veio. Muito legal. E você falou ali sobre o primeiro impacto, o primeiro contato com o ChatGPT, eu tava tentando lembrar. Eu não lembro, mas eu lembro, em termos de inteligência artificial, eu lembro de um impacto que isso, cara, eu lembro exatamente onde é que eu tava, detalhes do lugar que eu tava na faculdade. Isso aí deveria ser, acho que foi lá pelo 7º semestre da faculdade, então deveria ser de 2006, 2007, por aí. Eu tinha uma cadeira na faculdade de inteligência artificial. Fantástico. Só que até então, sei lá, eu era cético em relação a isso. Inteligência artificial, cara. E ficção aí, científica, né? Ficção uma coisa científica, muito distante total, ainda da gente. Assim, Terminador do futuro. Eu sempre tive uma mente muito racional, né? Porque eu fiz a engenharia, então eu fui pra engenharia já pensando nisso, né? Porque é a mente racional. Tu vê que ironia, né? Então hoje aqui tá falando com pessoas, né? Treinando pessoas, mas enfim. E pra mim eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, dá uma dificuldade. Cara, o filme Matrix. Eu vou te confessar aqui, ó. Vai a público. Eu já assisti umas 7, 8 vezes e eu ainda não entendi. Porque a minha mente racional tem uma dificuldade com lidar com a abstração, sabe? E aí eu com essa mente ali, e aí fui pra aula, minha cadeira, tinha que fazer, ou acho que até era eletiva, talvez, do curso, assim, eu escolhi fazer, uma coisa assim. E aí eu falei, mas não acredito muito. E quando foi o dia lá que o professor explicou o que tinha por trás, como que ela funcionava, eu falei, meu Deus, esse negócio aí vai ser louco, vai funcionar. Porque a lógica era, e isso eu tenho uma memória vívida desse momento aí, lá em 2006, 2007. E isso é muito interessante, porque a gente escuta sobre inteligência artificial já há muito tempo, né? E assim, não preciso nem trazer aqui que remonta lá da década de 50 ainda, evoluções, daí um período de inverno para a gente chegar em todas as evoluções para o que a gente tem hoje, né? Fazendo o recorte do dia de hoje. Mas as pessoas, os técnicos, eles já sabiam que em algum momento isso ia virar, porque as máquinas estavam processando esses dados, aprendendo com esses dados e os outputs iam melhorando, né? Então, durante muito tempo ali, a gente teve, voltando aí pelo menos uns 5, 6 anos atrás, tinha uma expectativa muito grande sobre muitas ferramentas de inteligência artificial, mas era uma coisa ainda relativamente, que existia o ceticismo, acho que essa é a melhor palavra, porque ninguém tinha visto a entrega de valor concreta. Só que aquela expectativa em algum momento vai vir, em algum momento vai virar, em algum momento as máquinas, todo esse treinamento que elas estão sendo, que está sendo processado, ele lá na frente, em algum momento, ele vai começar essa conta vai começar a fazer sentido. E agora, hoje em dia, é absurdo, assim, o que a cada semana a gente vê de evolução. Né? Muito interessante, até já fazendo uma correção aqui, sem a pretensão de eventualmente ter que mudar de opinião daqui a uma semana. Mas há 2 semanas atrás eu gravei um podcast. Eu lembro a última pergunta da pessoa, compartilhando aqui com vocês, foi, tá, Beto, o que tu pode dizer, assim, de próximos passos da IA? O que tu tem, assim, como uma referência importante de empresa e tudo mais?
E eu trouxe com uma tranquilidade muito grande de que para mim a grande referência ainda é a OpenAI, não só por tudo, pelo pioneirismo de ter, né, feito essa democratização da inteligência artificial generativa, mas principalmente por todos os passos seguintes que ela teve. E pelo quanto ela estava, de alguma forma, se tornando quase uma espécie de one-stop shop em relação à inteligência artificial e essa entrega de valor que a gente está vendo cada vez mais presente hoje. Pela capacidade das LLMs dela, a capacidade e a qualidade das entregas, pela capacidade de vídeo com a Sora que elas tinham, que eles conseguiram desenvolver, pela capacidade de geração de imagem, que as últimas versões elas estão absolutamente fantásticas, num nível de realismo super importante também, compreensão de voz, e daí aqui falando de quem gosta de experimentar ferramentas e de vez em quando tinha alguns gaps em relação à compreensão daquilo que tu pedia, e o ChatGPT está absolutamente fantástico em relação a isso. E tinha a questão de que lá pelas tantas também ele estava pensando em fazer uma rede social. Então, quer dizer, cara, OpenAI, se eu puder dizer, cara, a empresa assim, que eu realmente acho que vai ser a grande referência daqui para frente vai ser a OpenAI. Cara, desde semana passada, 10 dias atrás, venho todas as novas atualizações do Google e tudo que os caras estão trazendo, cara, as imagens que os caras propõem, tudo aquilo que, na minha opinião, parecia que a OpenAI já tinha conseguido chegar quase no estado da arte. Os caras conseguem subir um pouquinho mais a régua. Então, sabe, é uma grande guerra aí de pessoas, de empresas muito robustas. Então, o Google, que existia uma expectativa que em algum momento fosse virar por todo o histórico de que quando tu consegue organizar todas aquelas informações do mundo, que é o propósito deles, e bota isso a ser treinado, e esse treinamento começa a realmente entregar valor, essa chave parece estar virando. Então, se era antes o OpenAI, hoje em dia parece que o Google já está conseguindo ter um protagonismo importante, sem esquecer, sem negligenciar tudo que está acontecendo na China. Parece estar puxando essa régua para cima. Então, tem uma outra ferramenta que é a Manus, não sei se tu já teve a oportunidade de experimentar, que é, assim, cara, de todas as ferramentas que eu vi até hoje, talvez a mais impactante. Pela capacidade do reasoning deles, né? Que é essa capacidade de raciocinar em cima do pedido que tu faz e a capacidade que tem de já cumprir determinadas tarefas a partir de um pedido específico. Então, ele mostra todo o encadeamento desse raciocínio, de tudo que ele está fazendo para te entregar uma coisa com um nível de profundidade, com um nível de automação já absolutamente fantástica, que nenhuma das ferramentas anteriores tinha conseguido entregar da maneira como os caras estão entregando. Então, assim, Beto, quem é hoje? Há 2 semanas atrás eu diria OpenAI, hoje parece que o Google está conseguindo chegar no nível de maturidade importante também, e amanhã, possivelmente, a gente vai estar falando de China de uma maneira mais estruturada. Então, quer dizer, não dá para cravar que vai ser essa ou qualquer coisa do gênero, porque realmente está muito oscilante, volátil e acontecendo numa velocidade cada vez mais rápida também. Lembra aquela música, a melhor música de todos os tempos da última semana? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. A melhor IA dos últimos tempos da última semana. Que legal, né? Tu vê como não adianta, a base de tecnologia, a base de aprendizado que se tem, né? E cada vez está criando em cima disso. Não retrocede. Não vai como, retroceder. Né? Não vai Cara, retroceder. como é que tu vê assim, Beto, que tá vivenciando isso? Quais impactos que tu vê nas empresas hoje? Desde empresas aí, vamos pensar ali, empresa, né, médio, grande porte, mas também a pessoa que está nos ouvindo Legal, aqui claro. É uma eu-presa, né? Claro, O cara que tem um comércio, etc. Como é que tu vê isso impactando nos negócios? Legal. Vai muito ao encontro do nível de maturidade que a pessoa tem em relação ao letramento básico disso tudo, né? Então, existe aí uma necessidade muito grande, aqui fica até quase um apelo assim, para as pessoas do quão importante é para aquelas pessoas ainda céticas, para aquelas pessoas que ainda têm mais medo do que pensam em destravar todo o potencial que essas ferramentas podem trazer, a provocação de baixar a guarda e experimentar cada vez mais. Eu, durante muito tempo, as perguntas tendem a ir mudando com o tempo, né? Durante muito tempo, as pessoas me perguntavam, Beto, me diz um curso bom para fazer. Cara, o melhor curso é baixar a guarda e explora, começa explorando a versão gratuita das ferramentas, depois começa a entender aquela que tu te adapta melhor, vai para uma versão paga, vai explorando. Então, é muito mais sobre explorar isso tudo, entender o mecanismo, entender como é que funciona a lógica por trás do que fazer um curso.
Então, essa era a primeira leva de perguntas. Tem uma leva seguinte, que era qual é a melhor das ferramentas. E daí aqui a resposta um pouco depende para aquilo que você quer. Talvez a mais completa. E eu vou dar uma resposta um pouco enviesada e ancorada, principalmente pelo fato de trabalhar muito com a OpenAI. Então, assim, eu vejo eles ainda entregando, num contexto macro, talvez a melhor solução. Os próprios diferentes tipos do GPT ali, eles têm e estão conseguindo explicar bem direitinho qual usar para em que contexto. Então, eles têm um portfólio importante ali, um repertório importante de diferentes LLMs que vão te ajudar naquilo que você mais precisa. E impactos, então, vamos lá. A partir do momento que você tem esse letramento, começou a baixar a guarda, começou a explorar, você começa a entender, e daí aqui a pergunta, a questão mais chave para mim é entender aonde tudo isso que você começa a identificar como potencialidades de aumento da tua produtividade, de ganhos de eficiência e tudo mais, são dores do teu negócio. E daí, muito mais do que ficar explorando ferramentas como um todo, é olhar para o teu negócio para entender aonde que a IA vai entregar valor. Eu acho que aqui está uma virada de chave super importante que as pessoas muitas vezes não se dão conta. Não foram poucas as vezes que uma empresa me ligou e disse, Beto, preciso colocar a IA no meu processo de relacionamento do meu colaborador com nosso plano de saúde. Você entra no negócio e entende que não é sobre tecnologia, não é sobre colocar a camada de tecnologia, mas entender o processo. De nada adianta digitalizar, colocar camadas de tecnologia em processos que estão defasados. Porque daí tu está digitalizando uma ineficiência. E muitas vezes as pessoas acabam trazendo essas ferramentas dentro de processos que não são tão bons. Então, revise o processo, entenda o processo, como ele pode ser otimizado e a partir daí, entendendo o quanto isso tem de entrega de valor para o teu cliente externo, quanto para o teu cliente interno, para só então colocando essas camadas de tecnologia, daí sim, pensar em que tipo de inteligência artificial pode efetivamente virar ponteiros importantes do teu negócio. Hoje em dia, vai depender muito do recorte que a gente quer dar. Por exemplo, eu converso, pelo meu background no mercado da advocacia, eu converso muito com escritórios de advocacia. E hoje em dia, a gente vê escritórios, grandes escritórios, desenvolvendo soluções proprietárias para dores importantes deles, mas sem prejuízo disso, a gente vê muito escritório pequeno desenvolvendo agentes pontuais que trabalham, atacam dores pontuais deles também. Por exemplo, tem grandes escritórios que desenvolveram LLMs próprias dentro de uma API de ChatGPT, que tem um nível de segurança com relação a todos os documentos que são analisados ali, preservando toda a lógica de LGPD, e que está funcionando muito bem para elaboração de pareceres, para extração de dados e elaboração de relatórios, para tradução de documentos, para elaboração de petições, diferentes tipos de ferramenta que apoiam dentro de uma inteligência que o escritório já tem. Por outro lado, você pode ser um escritório pequeno, um prestador de serviços menor e desenvolver coisas que vão solucionar dores pontuais daquilo que para você faz sentido. Então, tem escritórios menores que, quando eles recebem uma petição inicial, eles já sabem se aquele processo especificamente ele deve ir para uma área de acordo ou para uma área de dar uma resposta, apresentar uma contestação para começar a relação processual ali se desenvolver. Tem outros escritórios que recebem as notas de expediente, que são as publicações dos processos, e a partir do conteúdo dela já dá o direcionamento para qual área do escritório aquela nota deve ir, e coisas pontuais que tu consegue ir automatizando e que durante muito tempo eram feitas por pessoas que, por vezes, se limitava o trabalho delas, o emprego delas a realizar esse tipo de tarefa, de receber uma nota de expediente, ler e pensar, olha, essa aqui é para o Thiago, essa aqui é para o Beto, essa aqui é para o fulano, essa aqui é para o ciclano, que não é algo efetivamente minimamente intelectual. Então essa pessoa acaba sobrando tempo para ela apoiar em outras frentes do escritório. E é muito sobre isso. Aquilo que é muito repetitivo, que é muito parametrizável e que de fato gera quase que um emburrecimento da pessoa, porque ninguém pode se sentir plenamente satisfeito fazendo esse tipo de atividade, deixa a máquina fazer o que ela vai fazer de uma maneira melhor, para que aquela pessoa passe a efetivamente entregar um outro tipo de valor, seja ainda mais estratégica dentro do contexto do escritório. Da mesma forma, o que a gente está vendo em outros segmentos? Ontem, por exemplo, a palestra era para a turma do RH.
o setor da RH está virando de cabeça para baixo em relação a isso. Na área de recrutamento e seleção, para análise de currículo, para análise de fit cultural com o negócio, para análise de fit com a descrição da vaga propriamente dita. Mas a minha palestra eu falava muito sobre a potência de combinar a inteligência artificial e a inteligência humana. Não é sobre simplesmente relegar para a IA tudo isso, e sim entender que a IA te entrega uma coisa mastigada e tu vai no olho para ver quem no final do dia dá o match, né? Porque tem isso também, cara, no final do dia o cara que tá querendo contratar alguém, ele gosta, ele precisa do olho no olho, porque tem coisas que a IA não vai substituir. Então, toda essa parte chata, deixa eles já trazerem para você uma coisa mastigadinha, e desse mastigadinho tu vai só pra área, pra parte que no final do dia é o tesão do negócio. Que legal. Então, assim, enfim, daí, cara, falamos sobre predição de turnover, falamos sobre treinamento e desenvolvimento, uma área super de vocês, aí também a gente vê agentes ajudando e apoiando muitos negócios para identificar, não é mais sobre agora a gente vai ter um treinamento sobre saúde mental para toda empresa. Cara, daqui a pouco o Thiago precisa de uma coisa, o outro precisa de... E começa a criar, construir trilhas personalizadas ou hiper personalizadas para as pessoas. Então, enfim, tô começando a pegar várias coisas que a gente vê acontecendo, né? É difícil tangibilizar. Daqui a pouco, Babeto, o que tu pode dizer sobre marketing? Bom, daí a gente pode falar, mas são muitas as possibilidades de entrega de valor, mas muito mais do que sair enlouquecidamente buscando as ferramentas que estão mais hypadas ou que o meu concorrente está fazendo. Olhe para o seu negócio. Entenda dentro do seu negócio aonde estão as maiores oportunidades, aonde tem uma entrega de valor e que efetivamente a inteligência artificial pode virar um ponteiro importante. É muito mais sobre isso do que sair enlouquecidamente nessa loucura de fear of missing out, assim, cara, eu preciso... Tá todo mundo sentindo falta, que tá perdendo alguma coisa. Cara, respira fundo, olha para dentro e só então faz qualquer tipo de movimento. Acho que essa é uma provocação importante de trazer para a turma. Legal. Eu vi um tempo atrás não lembro exatamente onde é que eu li ou ouvi sobre isso, né? Mas uma teoria um conceito muito interessante sobre inteligência artificial, né? Que justamente começa a entrar uma novidade no mercado, é natural que a galera, opa, meu Deus, e agora? Né? Isso aconteceu na Revolução Industrial, aconteceu na internet, aconteceu com a automação, né? Automação de processo, automação industrial, etc. Meu Deus, e agora? Né? O que vai acontecer? Até a roleta do ônibus que não precisa mais do cobrador, né? Sempre vem esse, caramba, e agora? Como é que vai ser o trabalho? Como é que vai ser as coisas? E eu vi essa definição, esse conceito de alguém que disse assim, que a inteligência artificial ela veio para desescravizar o ser humano. Porque o ser humano não foi feito para fazer tarefa repetitiva. Isso que eu estava falando ali, mecânica. Que tu disse, a pessoa não vai ficar plenamente feliz em fazer isso. Isso é uma escravização moderna do ser humano. Fazer uma tarefa repetitiva, tá ali, só ver o horário para pegar, ir embora e vazar. Então ela veio para desescravizar, para tirar o que há de melhor no ser humano, que é o pensamento criativo, a inovação, resolução de problema, o pessoal, olho no olho, que nem trouxe o exemplo, né, da contratação, de saber, né? Então acho que essa visão para mim fez muito sentido. E também para tirar um pouquinho do pavor, né, do desconhecido. Uhum. Vamos lá, eu acho que você toca em pontos super sensíveis, assim, e que é uma pauta absolutamente recorrente quando a gente fala de inteligência artificial. Primeiro ponto, essa questão de ela tá aqui para nos expandir ou para nos substituir. Eu costumo falar, cara, ela tá aqui para nos expandir. Ela tá aqui para você, sabendo usar as ferramentas corretas dentro do seu dia a dia, naquilo que você faz, principalmente olhando para as tarefas que você faz e o que você mais faz dentre todas as tarefas que compõem o teu dia a dia. Cara, ela vai te potencializar de uma maneira muito importante. Tu consegue ser muito mais eficiente, muito mais produtivo, entregar muito mais no final do dia. Tá, mas, Beto, em algum momento isso vai substituir e tudo mais. Eu não fecho os olhos para isso, não negligencio e não vivo num mundo poliano, assim, de que não, vai tudo ficar lindo e maravilhoso. O que eu vejo hoje, tá? Existe uma coisa que são são empregos em geral e outra coisa que são tarefas. Existem empregos que são compostos de muitas tarefas que são repetitivas, parametrizáveis e, consequentemente, tendem a ser cada vez mais suplantadas por ferramentas de inteligência artificial.
Mas a grande maioria das profissões são profissões que no final do dia tem ainda uma questão que não se limita às tarefas. E quanto mais a gente vê essas tecnologias avançarem, mais tarefas tendem a ser suplantadas por inteligência artificial. Então, muito mais do que sobre substituir empregos, é sobre substituir tarefas e no final do dia é sobre repensar a forma de trabalhar. Essa linha é tênue, é diferente, mas é exatamente nisso que eu acredito. A gente tem que entender que existe uma nova lógica de trabalho. E dentro dessa nova lógica de trabalho, o que você precisa necessariamente entender? Que a inteligência artificial deve ser uma aliada a tudo. Falo em todas as minhas palestras também. A inteligência artificial está absolutamente conectada e cada vez mais estará a alta performance. Você não conseguirá ser um bom profissional, um profissional de alta performance, se não tiver conectado a essas novas tecnologias. Tem uma informação que aconteceu em junho do ano passado, uma empresa de software dos Estados Unidos chamada Intuit, ela demitiu há um ano atrás, há 11 meses atrás, 1.800 pessoas, e no mesmo ato ela abriu 1.800 vagas. Eu até escrevi na época um artigo que foi publicado no Jornal do Comércio falando sobre isso. Só que não era por um capricho dele essas 1.800 demissões, e sim porque, dentro da visão de futuro de negócios, eles entenderam que aqueles 1.800 funcionários, que eram 1.800 low performers, então pessoas que estavam performando abaixo do esperado, eles não eram profissionais preparados para dar o próximo passo do negócio. E que eles precisavam, então, tirar essas pessoas e trazer outras 1.800 pessoas, essas com habilidades em inteligência artificial, e eles institucionalmente trouxeram isso, que eram capacidades, características que conduziriam eles para esse próximo passo que eles estão vendo do negócio. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é que isso vai mudar radicalmente ou que daqui a pouco isso é um grande alerta, um sinal de alerta para as empresas em geral. Mas isso mostra o quanto cada vez mais as empresas estão olhando para pessoas com habilidades de inteligência artificial para compor o seu quadro. Existem dados do ano passado ainda de América Latina que 60% dos líderes não consideram contratar pessoas sem AI, sem conhecimento em habilidades e sem conhecimento em inteligência artificial, ou um desejo genuíno em se aprofundar sobre essa temática. Então a gente começa a ver que tem um movimento muito importante de mercado e muito relevante de mercado de entender que sim, isso precisa ser introjetado dentro das pessoas profissionalmente falando e dentro das empresas estratégica e estruturalmente falando. E é um caminho sem volta. Daí a gente pode entrar em 1000 discussões se isso é bom, se isso é ruim. Em várias perspectivas é bom, em outras perspectivas, sem dúvida nenhuma, trazem desafios importantes. Não à toa a gente vê algumas das principais empresas de tecnologia trazendo para o centro da mesa a questão de uma renda mínima universal, uma renda básica universal, justamente pelo fato de que muitas daqueles empregos que são compostos por tarefas que vão ser suplantadas por IA, de fato acabarem ficando no meio do caminho. Como é que a gente vai conseguir apoiar essas pessoas, né? Os estudos têm mostrado que na proporção dos empregos que deixarão de existir, 3 vezes em relação a isso são os empregos que vão vir. Então, tem uma questão social, tem uma questão educacional muito importante também de preparar as novas gerações para esse novo mundo que a gente não sabe como é. Eu não sei como é, tu não sabe como é, o Bill Gates não sabe como é. Recentemente eu vi uma entrevista dele, cara, não tem como a gente prever o que vai acontecer nos próximos 10 anos, principalmente. E isso gera uma ansiedade um pouco diferente, mas o que eu vejo daí olhando para a fotografia do que a gente tem hoje é que a gente tem um sistema educacional absolutamente defasado para aquilo que a gente precisa, para a maneira como a gente precisa preparar. Eu tenho uma filha de 5 e uma filha de 8 anos e elas estão numa escola que é uma escola super importante, uma das principais escolas que a gente tem aqui no nosso estado, está sempre no topo da lista, mas eu vejo que ela não está preparada, como talvez nenhuma ou pouquíssimas que não devem encher uma mão cheia, escolas estão preparadas dentro do Brasil, estão aptas para preparar no Brasil para esse futuro que a gente não sabe um pouco direito o que vai ser, né? Então, sim, existe um risco de ficarem alguns empregos no meio do caminho. Sim, existe o risco de ficarem pessoas no meio do caminho, mas aqui fica esse alerta de você não vai ser substituído pela IA, mas muito provavelmente ou possivelmente por uma pessoa que tem fluência em inteligência artificial naquilo que você daqui a um pouco ainda está muito resistente.
E existe um desafio muito grande também de preparar uma base, tem toda uma fundação que a gente precisa preparar para que as novas gerações estejam mais conectadas a isso. E isso vem muito da base para que a gente consiga dar os próximos passos e ter daqui para frente aí um encaminhamento muito melhor a partir das novas possíveis profissões que a gente vê acontecendo. Abrindo parênteses sobre isso. Lá no início das inteligências artificiais generativas, o que mais se falava era sobre, cara, profissão do futuro é engenheiro de prompt. Só se falava sobre isso, cara, vamos fazer engenharia de prompt para cá, curso de engenharia de prompt. Já tem gente, eu acho que ainda tem um caminho, tá? Mas já tem gente sustentando que engenharia de prompt acabou, porque elas estão entendendo o contexto de uma maneira tão profunda que tu não precisa mais ter uma estrutura de prompt. Eu ainda sou super fã de um prompt bem construído, de um prompt bem estruturado, de seguir um script para conseguir extrair o máximo. E eu ainda acho que tem um caminho, de fato, para isso ser uma realidade. Mas talvez daqui a 2, 3, 4, 5 anos, o engenheiro de prompt já acabou, porque, cara, o que tu botar ali, ele vai entender que existe um contexto anterior das pesquisas que tu já fez. Então não precisa estruturar tudo aquilo que hoje em dia ainda parece fazer sentido. Caraca. E assim vai acontecendo. Vai ser cada vez mais volátil isso tudo, sabe? Cada vez mais líquido e veloz a mudança, as transformações. E a gente precisa, nesse contexto, se sentir confortável nesse mundo complexo que a gente está vivendo. É aquele negócio, né? Tá aí, tá posto. Não adianta querer... Tem um vídeo no... Tem um vídeo, agora eu me lembrei, né? Um vídeo infantil. Que é da historinha chamada Quem Mexeu no Meu Queijo. Claro, tem um livro também. Tem um livro, né? Tem um livro, aí depois tem um vídeo, né? Que é justamente, muitas vezes a gente olha para uma mudança e diz, meu Deus, nesse contexto da história, né? Acabou o queijo lá no depósito. Quem mexeu no meu queijo? Quem mexeu no meu queijo? Enquanto o outro vai olhar, tá bom, então vamos procurar queijo em outro lugar. Né? Uma mensagem muito legal que às vezes é ficar apegada ao que era. Agora, o que era, foi, né? E até antes de fazer a próxima pergunta, provocação, que, nossa, tá muito legal o papo. Deixa eu só dar um recadinho. Primeiro recadinho, gente. Olha quanta mudança tem, né? Quanta coisa estão acontecendo, impactando os negócios, impactando na nossa vida e como as coisas serão daqui para frente. Pensando nisso que nós criamos o Congresso Breeder e a edição 2025 vai acontecer em Guaporé, dia 12 de julho. O maior evento de diferenciação de negócios da Serra Gaúcha. Nós teremos o prazer lá de ter o Beto Lopes falando sobre inteligência artificial. Nós teremos lá, vamos falar sobre inovação, vamos falar sobre diferenciação, cases de sucesso de empresas da região muito conhecidas, né? Trazendo como é que foi essa jornada, né? O que fizeram, o que não fizeram, que é muito bom aprender de experiência, né? De experiência, as pessoas que estão fazendo. E nossos palestrantes também que estarão lá, o Rafael Sobis, que vai contar desde a trajetória dele como jogador, como se diferenciou desde lá até hoje como empreendedor, né, investidor, empreendedor serial, investidor de negócios. O Potter também fazendo sua palestra, muito da gente estar aberto, olhando, percebendo que as coisas estão acontecendo, né, ouvindo os ensinamentos das histórias. Então uma palestra também fantástica. Tudo isso no dia 12 de julho em Guaporé. Então na descrição desse episódio tem um link que você consegue se inscrever. As vagas são limitadas, afinal é espaço físico, né? Então nós teremos ingresso público geral, teremos ingresso também da área VIP. A área VIP é a primeira fileira. Depois lá no final nós vamos fazer, Beto, nós já falamos antes, vai estar lá também, né? No encerramento do evento, que vai até as 4h30, encerra o evento 4h30. Ao terminar, nós vamos subir lá no rooftop, no terraço do hotel, lindo, maravilhoso, ficou com vista para a cidade, um ambiente muito, muito bacana, onde nós vamos fazer um coquetel, e lá vai ter alguns comes, um vinhozinho, uma espumantezinha, já preparem quem vai ser o motorista da rodada, né, para poder dar uma... Vamos ver se a gente leva uma pessoa a mais para nos apoiar nisso. Isso, para dar uma ajudada. Então, para quê? Poder bater esse papo mais próximo com os palestrantes. Então, o Beto já vai estar lá, o Potter, o Sob, os demais palestrantes, patrocinadores. Então, é um evento bem legal. Então, aproveita, né, se inscreve. Aproveita e se inscreve no nosso canal no YouTube. Estamos começando o podcast e trazer bastante conteúdo para suportar, para dar apoio, né, para quem está aí na tarefa de empreender, se desenvolver como profissionais e assim por diante. Então,
aproveita aí, se inscreve, ativa a notificação aí do podcast. Recados dados, Beto. Nossa, como o tempo voa, né? Tô olhando aqui, nossa, voa. Coisa boa. E me diz uma coisa, Beto, quando tá falando ali sobre o caso, né, da palestra ali de ontem, falando sobre RH, eu fiquei com uma pergunta na ponta da língua para fazer agora. Hoje, qual é o nível de democratização dessas ferramentas? Por exemplo, vamos lá, deu um exemplo que eu achei fantástico, porque hoje é muito do que a gente faz na Breeder, né? A gente, curso, treinamento de equipe, liderança, mas também o apoio, né, para consultoria de gestão de pessoas, implementação, parte de negócios, enfim, bastante apoio referente a isso. Avaliação de colaboradores, todo esse processo ali também, né? E aí tu trouxe um ponto bem interessante, a questão de quanto que a inteligência artificial pode ajudar desde da triagem lá do perfil da pessoa, né, se o fit com a cultura, etc. E aí me despertou isso. Quanto que essas ferramentas que fazem isso hoje já estão num nível democrático de, às vezes, assim, putz, eu não tenho lá um mega orçamento para implementar na minha empresa a inteligência artificial, legal, mas eu gostaria de começar a entrar nessa brincadeira. E claro, e aí tem as mais diversas aplicações, tu sabe que tem. Como é que tá isso? Legal. Sabe que a gente teve, até o ano passado, a gente falava muito sobre inteligência artificial generativa, todos os crescimentos decorrentes desse contexto. Agora a gente está vivendo uma nova fase, que é a fase da inteligência artificial Agent AI, que é a inteligência artificial dos agentes. Cara, isso no Brasil não é uma realidade tão presente ainda quanto nos Estados Unidos. Eu falava 2 semanas atrás com um grande amigo meu que está morando lá, e ele falou, cara, é impressionante o gap que existe de Estados Unidos e Brasil em relação a esses agentes. E aqui a gente vislumbra talvez uma das principais, se não a principal oportunidade que a gente tem para democratizar cada vez mais o acesso a ferramentas robustas de entrega real em relação a isso. O que são esses agentes? Nada mais... É diferente, eu acho que é legal aqui até conceituar um pouquinho a diferença de assistentes para os agentes. Os assistentes é aqueles que a gente consegue fazer dentro do próprio ChatGPT, na GPT Store, ou criar os seus próprios agentes, que tu alimenta ele com alguns dados, alimenta ele com algumas informações, e ele vai beber dessas informações, né, RAG, sem querer entrar em questões técnicas aqui, mas tem uma máxima, uma lógica lá, tecnológica por trás, que se alimenta daqueles documentos e te entrega as respostas com uma compreensão de contexto, com uma acurácia super importante e funciona de uma maneira fantástica. O agente vai além do assistente. Por quê? Porque tu consegue dar um input para ele trazendo uma série de informações, ele entende isso tudo, ele processa isso tudo, ele toma uma série de ações e te entrega como output já ações concretas realizadas. Então, o input pode ser um pedido de uma série de coisas e o output é isso tudo efetivamente concluído. Então, você pode ter como input, olha, eu estou indo para Guaporé no dia 12 de julho para dar uma palestra no local tal e eu vou precisar dormir lá. Ele entende que você vai precisar de uma passagem de ônibus e ele vai comprar a passagem de ônibus dentro da conveniência que tu tem. Tu vai dizer o horário, então ele vai ver as possibilidades, tu vai ter que sair um dia antes, tu pode sair no mesmo dia. Ele vai identificar onde é que vai ser essa localização e vai te dar opções de hotéis próximos daquela região dentro de um budget que tu pode previamente estabelecer com aquilo. E já te entrega tudo isso concluído. Já te entrega tudo isso reservado. Então, trazendo um exemplo que toca talvez na pessoa física, mas pense numa perspectiva corporativa da quantidade de coisas que a gente consegue automatizar com esses agentes de inteligência artificial. Então, inteligência artificial dos agentes, ou essa Agentic AI, que a turma tem chamado, é o grande salto do momento que a gente vê de entrega de valor concreta para dentro dos negócios. Pensando nisso, e aqui até compartilhando com a turma que está nos ouvindo aqui, a gente da Beta House hoje nós estamos com uma parceria com a Oracle. Muito legal, que nos enche de orgulho. E essa parceria é justamente o que? A gente entra com a nossa inteligência no sentido de mergulhar dentro do negócio, entender os processos e desses processos, o que efetivamente está rodando bem e que está pronto para daqui a um pouco receber algum tipo de ferramental de IA, ou eventualmente quais são os gaps que existem e que também a gente pode suplantar por ferramentas de inteligência artificial que vai mover ponteiros importantes do negócio. E se a gente entra com essa inteligência dessa compreensão, a Oracle entra com a entrega dos agentes.
E aqui tá muito legal, uma dobradinha muito bacana. A gente, inclusive, tá fazendo uma jornada, que a gente tá chamando de jornada AI Academy, que é uma jornada Beta House mais Oracle, que nada mais é do que justamente um caminho em que todas as pessoas que participarem dessa jornada conosco, elas vão, no primeiro momento, receber um diagnóstico. Então, a gente vai fazer um diagnóstico do nível de maturidade do participante na pessoa física e do negócio, pensando na perspectiva do CNPJ, em relação à inteligência artificial. Depois desse diagnóstico, a gente mergulha num workshop que vai acontecer no dia 25 de junho de 2025 agora, lá no Instituto Caldeira. E depois, individualmente, para cada uma das empresas participantes, a gente vai ter uma devolutiva para identificar, mapear oportunidades e, a partir dessas oportunidades, desenhar um roadmap de implementação de ferramentas para o negócio. Então, assim, por que eu estou contando toda essa história? Porque se até pouco tempo atrás desenvolver soluções com esse nível de sofisticação era um pouco caro e mais distantes da realidade de qualquer tipo de negócio, hoje em dia não interessa se você tem capacidade financeira ou não, basta você acreditar que essa é a ferramenta, que esses são caminhos possíveis para efetivamente conseguir implementar. E daí nós estamos falando, assim, empresas que não cobram sequer um setup disso, outras que cobram alguma coisa para fazer todo esse mapeamento de dados, de informações, estruturação de informações para plugar esses agentes, e depois é praticamente um FII mensal, que pode ser 5 mil um agente e R$1.000 por agente adicional, movendo ponteiros de negócio numa perspectiva que isso se torna absolutamente risível dentro de um ambiente corporativo. Então, quer dizer, se antes tu construir coisas autorais e sofisticadas tinha um custo alto e era coisa para as grandes empresas fazerem, hoje em dia existe um nível de democratização completamente diferente. Que legal, nossa, é incrível. E, Beto, essa pergunta aqui, vou te sacanear com ela. Vamos lá. Porque tu já meio que falou dela, mas eu vou ter que perguntar. Bora. Eu vou ter que perguntar. Cara, com tudo isso que a gente tá tendo agora, qual a tua... Sabe que, assim, com a chance grande de errar. Vambora. Com a tua perspectiva. Cara, o que tu vê a nível de futuro ali, pensando 5, 10 anos, tu vê como é que tu vê esse caminho, principalmente de impactos, né? Assim, claro, a ferramenta a gente vê que com a exponencialidade que está sendo desenvolvida, vocês veem até, né, onde é que vai parar, saber, né? Mas como é que tu vê isso, né, na aplicação, nos impactos disso acontecendo, vindo para a mesa e sendo usadas, né? Legal. Deixa eu começar a resposta trazendo um contexto de um livro que eu acho fantástico e que eu sempre indico nas minhas palestras. Já fica até o spoiler aqui de quem vai estar conosco no evento, no super evento aqui da Breeder lá em Guaporé no dia 12 de julho. Tem um chinesinho chamado Kai-Fu Lee, que é uma das principais referências em inteligência artificial no mundo. O cara tem uma capacidade que é fantástica de análise tanto dos Estados Unidos quanto China, por ter vivido muito fortemente os dois países. Então ele foi membro do conselho tanto de grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos quanto de grandes empresas de tecnologia na China. E ele tem 2 livros, um livro que ele escreveu em 2018 chamado AI Superpowers, em que ele traz um pouco daquilo que a gente está vendo hoje, já lá em 2018. E um outro que foi lançado em 2021 que se chama 2041, AI 2041. E é fantástico porque ele escreveu esse livro ao lado de um contista chinês. E são 10 contos relativamente curtos que se passam em 2041. E o mais bacana é que tu consegue ser catapultado para aqueles tempos lá de 2041 e de que forma a inteligência artificial vai estar permeando a nossa vida. E ao final de cada um desses 10 contos tem uma explicação técnica do Kai-Fu Lee das razões pelas quais ele acredita que aquilo é um futuro viável, um futuro possível dentro daquele cenário todo. Então, feito esse breve parênteses, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer, mas eu realmente acredito que, e mais uma vez, sem a pretensão de defender ou atacar isso, mas a gente vai ter uma vida muito orientada a todas essas ferramentas. Elas vão ser cada vez mais presentes na nossa vida, nos entregando cada vez mais uma perspectiva de personalização
né? Então, eu acredito, fazendo um recorte até para a área educacional, que eu acho que foi um dos recortes que a gente trouxe aqui. Se a gente for parar para pensar, hoje em dia, a grande maioria das escolas, elas precisam fazer com que a cada série que a pessoa vai percorrendo, ela dê um check numa série de habilidades para passar para o próximo nível. Uma perspectiva, uma mentalidade muito industrial, né? Tu só passa para aquele nível depois de check uma série de níveis do nível anterior. Sem respeitar a individualidade, sem respeitar o nível de maturidade cerebral e intelectual das crianças, sem respeitar especificidades de cada um. Um dos contos, daí dando até um pouco de spoiler também, ele traz o contexto de que talvez todos os alunos vão ter um assistente do seu lado, que vai entender o contexto da pessoa, que vai entender a melhor maneira dela aprender diferentes tipos de matéria, e que vai apoiar naquilo que efetivamente faz mais sentido para ela e apoiar dentro dos ambientes de dificuldade ou das matérias de dificuldade a melhor maneira que ela vai aprender. Hoje em dia, é o mesmo método para todos os alunos. A gente tende a, num movimento de cada vez mais hiperpersonalização, de entender as dificuldades ou potencialidades das pessoas, das crianças, dos adolescentes, das pessoas na sua fase de desenvolvimento educacional, de ensino fundamental e médio, aonde elas têm maiores possibilidades de vencer, maiores dificuldades, e vai ser muito de acordo com hiperpersonalizando aquilo que para aquela pessoa faz sentido. Porque tem pessoas que aprendem mais lendo, tem pessoas que aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem mais assistindo. Não tem certo e errado, melhor ou pior. A gente aprende de maneira diferente. E hoje em dia tem tanta coisa que avançou na perspectiva de ciência, de medicina e tudo mais, que a gente consegue fazer diagnósticos que no passado não se tinha. Né? Pô, a pessoa está com algum tipo de transtorno de aprendizagem, hoje em dia tu consegue identificar e trabalhar naquela pessoa, e aquela pessoa não vai precisar passar por aquilo que pessoas um pouco da nossa geração e gerações que nos antecederam sofriam, porque elas rodavam, porque não tinham um cuidado maior, porque não se tinha esse diagnóstico, porque não sabia a melhor maneira dessa abordagem. E se hoje tenta se flexibilizar um pouquinho na medida do possível, daqui um pouco com uma fonoaudióloga fora do horário de expediente, com uma professora para reforçar, para que aquela pessoa entenda o como. Trazendo um exemplo até da minha casa. Nós temos uma filha que ela precisa de concretude das coisas. Ela tá super bem na escola, mas ela tinha dificuldade para entender somas e subtrações, porque ela precisava tocar naquilo. Não conseguia entender 5 menos 2, o que é? Cara, 5 menos 2 é isso aqui, ó, Juju. A gente tem 5 objetos aqui. Tira 2. Quantos objetos tem agora? Ah, tá. 3. E tem crianças que precisam disso. Tem outras que não precisam e já tá. E tá tudo bem, não tem certo e errado. Só que a gente consegue personalizar. Só que, lógico, a gente consegue por ter um cuidado muito grande, um olhar muito atento a isso e condições de trazer outros profissionais para nos apoiar, virar essa chave e depois deixar ela caminhar sozinha. Imagina que num contexto de 10 anos atrás, muito possivelmente a gente vai ter esses apoiadores 24/7 disponíveis para essas crianças. Ah, Beto, mas então eles vão viver ao lado de um assistente, como é que vai ser isso? Isso é um horror, isso eu acho que é o pior cenário. Daí a gente tem que saber dosar as coisas. Né? No passado a gente tinha televisão, hoje a gente tem esse problema das telas. Nós temos um cuidado muito grande, abrindo parênteses dentro de casa, assim, para não dar telas, assim, porque eu acho que tem um efeito perverso muito ruim quando você interage muito com telas ao longo do tempo, sobretudo em fase de desenvolvimento ainda cerebral, intelectual e tudo mais. Mas eu vejo que ele vai ser cada vez mais presente e o cuidado que a gente tem que ter é para, ainda que não viva sem, não nos tornemos refém. Eu acho que esse é um grande ponto, sabe? Eu costumo trazer essa frase também, que é: entenda que isso é importante para o nosso desenvolvimento, isso é importante para a sua atividade, isso é importante para o nosso dia a dia, sim. É indispensável para a alta performance, como eu falei, sim. Mas a gente tem que cuidar para não se tornar refém disso tudo. E quando você começa a ver aquela pessoa que qualquer manifestação tem um nível de estruturação, um nível de profundidade, um nível de extensão muito robusto, eu já começo a desconfiar um pouco. Porque daqui a pouco tá vendo pouco penso e muito
muita automação. E a gente tem que dosar isso tudo. Né? Então, não viva sem, mas não se torna refém, é um pouco disso. Vamos estruturar, vamos usar, mas não vamos delegar sem um penso crítico, sem a nossa análise crítica, porque esse é o risco da gente emburrecer. Ela está aqui para nos potencializar, está aqui para nos tornar cada vez mais produtivos, eficientes e tudo mais, mas se a gente relegar dessa maneira, a gente acaba se tornando refém, e o efeito pode ser muito mais invertido e negativo do que efetivamente algo positivo. Fantástico isso, porque estamos chegando no finalzinho antes da gente encerrar. Uau, 10 segundos! Passa. Não, vamos dar uns minutinhos a mais, tem problema. O pessoal aqui da Vencer Hub não vai cortar o link. Mas eu semana passada, estava dando um treinamento lá e às vezes os assuntos vão, né? Vão por alguns caminhos. Os parentes vão sendo abertos. Os parentes sendo abertos. E falando justamente sobre isso, claro, só que a tecnologia era outra, era e-mail, WhatsApp, os meios de comunicação, né? Tá falando justamente sobre isso, porque todos os elementos que vieram, foi uma teoria criada naquele momento. Mas as tecnologias que vêm para nos tornar mais produtivos, elas nos tornam mais produtivos em geral, porém, quando em alguns momentos elas se tornam um hábito tão arraigado que a gente perde a produtividade. Porque, vamos pegar aqui, ó, e-mail, surge, cara, agora para comunicar facilitou a comunicação, agora o cara vai lá, abre o notebook, gasta 1 hora, 2 horas lendo e-mail, e-mails que nem devia estar copiado naquele e-mail, ou seja, é uma ferramenta para ganhar produtividade, mas onde é que está a produtividade agora? Nessa foi, por causa do uso indiscriminado e sem o raciocínio, né, o pensamento crítico e lógico nosso, né, então acho que isso cabe como alerta dessa, né, inteligência artificial que a gente está ali usando, mas não vai substituir o nosso pensamento e pelo contrário, ele tem que estar ali, porque senão essa mesma ferramenta que hoje às vezes, meu Deus, esse oceano que eu não sei onde é que vai dar, mas essa mesma ferramenta que daqui a pouco vai aprender a usar e agora tá super top, daqui a pouco não sabe mais viver sem. Se torna refém. Eu disse, eu adorei essa frase. Né? E aí a gente perde, muitas vezes, o grande benefício dela, né? Exatamente. Por um hábito que vai naturalmente. Exatamente. Então, fica muito esse alerta também, né? Eu acho que a gente tem que cuidar para não nos tornarmos refém disso. Eu costumo contar de vez em quando também uma brincadeira. Lá por abril, eu acho que foi abril ou maio de 2023, quando eu comecei a me dar conta, assim, do quanto o chat GPT, principalmente, estava presente na minha vida. Eu conto bastante essa história, que eu cheguei em casa, minha esposa estava deitada já, assim, na cama, eu cheguei super inquieto, assim, acelerado ainda, deu, Olivia, eu preciso compartilhar uma coisa contigo, tá? O que houve? O que aconteceu? Não. Eu tô chegando à conclusão que eu não consigo viver mais sem o chat GPT. Cara, ela me olhou assim, Beto, que coisa triste, tu tá emburrecendo. Eu falei pra ela, Lívia, eu tô virando uma máquina. Tipo assim, era exatamente o oposto, sabe? Não é sobre emburrecer, cara, é sobre realmente me potencializar. Mas eu acho que esse é o cuidado, né? Essa é a linha tênue que a gente precisa cuidar de daqui a um pouco não delegar a tal ponto que tudo sai no automático. E sem o nosso penso. E sem a nossa essência. Porque no final do dia, cara, escrever, tudo mais, cara, é muito sobre a nossa essência. Eu gosto e eu faço questão de praticar isso muito no meu dia a dia. Beto, então tu não tá extraindo o máximo. Cara, eu acho que eu tô tomando cuidado de não me tornar refém, sabe? Eu ainda gosto de redigir textos. Eu gosto de ler, de preparar os e-mails. Mas daqui a um pouco, cara, recebi um briefing de uma coisa diferente. Tem que estruturar uma super proposta. Cara, o ChatGPT me ajuda muito a trazer insights. Ele não vai desenhar a proposta inteira, mas, cara, ele vai trazer insights que muito provavelmente ia demandar muito mais tempo para eu pensar, para eu refletir. E daqui a um pouco aquela jornada faz muito mais sentido com o nosso senso crítico de fazer os ajustes necessários. Né? E se tem uma coisa que eu gosto de trazer sempre também é, cara, explore isso tudo dentro daquilo que você já domina. Né? Porque tem uma máxima do trash in, trash out. Né? Se você coloca porcaria dentro, muito provavelmente ele vai cuspir porcaria. Esses dias eu tava vendo até um recorte de um podcast que eu achei muito interessante. Os caras estavam falando, não lembro onde é que eu vi isso. Que, cara, eu olho redes sociais, é só porcaria, é só bobagem. Cara, quem é que tá alimentando essas porcarias? É verdade. Não é o Instagram que resolveu te jogar porcaria. Cara, é o que tu tá assistindo. O que tá ali é o que tu tá fazendo. Aquilo é um reflexo do que tu tá buscando quando tu vai pra rede social.
é um sinal, cara, muito provavelmente é porque tu tá buscando essa porcaria no bom sentido, porque daqui a pouco é um momento que tu quer realmente desopilar. Mas tu consegue potencializar no sentido de aprender com essas redes também. Basta setar, e não é um setup automático, e sim treinar o algoritmo para entregar um valor que efetivamente vai ser importante para ti. Exatamente. Agora a minha só dá coisa de bebê. Tu tá com de quanto tempo? 4 meses. Ah, que maravilha. 4 meses. Tiagão. Então tá toda hora aparecendo ali. Cara. É bom demais. Dá um trabalho louco, a gente dorme pouco, mas é bom demais. É bom fazer umas correrias assim, vamos fazer um bate e volta, né? Porque quer chegar a casa a tempo. Sem né? dúvida, sem boa. dúvida, sem dúvida. Gente, Beto, valeu. Muito obrigado. Show de bola. Eu que agradeço. Maravilha, cara. Que aula, que agradeço, mentoria aqui. E com certeza o pessoal que está nos acompanhando aí teve poder de abrir as percepções sobre o que a gente pode fazer, né, com a inteligência, como uma ferramenta incrível para nos suportar, né, para ajudar a nos tornar mais produtivos, né, e melhorar, né, como um todo o cenário. Fantástico. Foi incrível. Fantástico. Espero que tenha feito sentido aí para vocês esse nosso bate-papo. Thiago, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria, as portas estão sempre abertas aí para a gente bater mais esses papos. Eu estou super na expectativa do nosso grande momento lá no evento dia 12 de julho. Bora! Não se inscreveu? Aí. Se inscreve, aproveita e se inscreve já. Meu. Dia 12 estaremos aí em Guaporé, Congresso Breeder 2025. Valeu, galera! Valeu, até tchau, o próximo. Tchau!